Boa tarde, hoje nós vamos falar sobre a família ao longo do tempo, tá certo? Lá no livro de vocês de reforço, esse livro, tá bom? Na página, deixa eu ver aqui, na página 67, lá tem uma atividade que fala sobre a família ao longo do tempo. Antes de vocês fazerem essa atividade, eu vou explicar aqui a vocês, porque no livro de vocês de reforço tem apenas as questões, não tem o texto, tá bom? Não tem o assunto. Diz assim, ó, diversão de sobra. As crianças indígenas aprendem brincando, e elas brincam muito. Peão, peteca, dobradura, corrida e jogos na água são algumas das diversões mais comuns, além dos brinquedos fabricados nas cidades, que também tem seu espaço. As tribos indígenas, elas trabalham de forma que aquele aprendizado ele seja lúdico. É diferente de você trabalhar hoje em dia, que você pede para a criança fazer, às vezes até em questão de tentar ensinar, fica diferente o ensinar da gente. Eu digo por mim, pela minha filha, né, que a gente tenta ensinar da maneira que a gente foi ensinada. Mas a tribo indígena, eu acho muito interessante isso delas, porque elas vão ensinando, e também pela localidade de algumas vivenciarem, né? Elas pegam brincadeiras e vão ensinando a questão do respeito, a questão da obediência, a questão de saber dividir. Então, tudo isso aí é ensinar desde criança nas brincadeiras, tá certo? Os meninos costumam ganhar um pequeno arco e flecha. Para que esses arco e flecha? Eles ganham que é para o pai começar a ensinar, dizendo que mostrando uma brincadeira, mas ali vai estar ensinando a eles caçar, tá certo? Eles levam as crianças, os meninos, os curumim, acho que é essa palavra, não tô muito por dentro, né? Eu não tô com a questão dos nomes indígenas de criança. Eles levam as crianças para as caças. Quando chega lá nas caças, eles vão ensinando da maneira que pega no ar, a maneira que pega no arco e flecha e mirar naquela caça. Ainda diz mais assim, ó. Costuma ganhar pequeno arco e flecha para treinar pontaria e às vezes acompanhar os pais para assistir às caçadas. E já as mulheres, as meninas, o que é que acontece com elas? Elas vão para o plantio com a mãe. Elas aprendem brincando lá na roça, na plantação, tá certo? A colher os alimentos. As mães levam elas lá. Vamos lá colher os alimentos. E ali vai ensinando de forma que elas não fiquem muito cansativas, tá certo? As crianças indígenas também se divertem com seus bichos de estimação. Cada um aqui tem um bicho de estimação, creio eu. Eu tenho 2 cachorros. Eles vivem no meu pé. Agora mesmo estão passando por aqui. Então, assim, eles têm os bichinhos de estimação dele, de macaco, arara, coatis e papagaios, tá certo? Mas, professora, eles podem ficar com esses animais dentro de casa? Não, eles são livres. Eles têm contato direto com a natureza. Os animais, eles chegam lá e eles brincam com os animais de forma que não precisa pegar, não precisa estar apertando, tá certo? Só os macacos que vai lá por causa da alimentação. As araras também que voam e ficam lá ao redor, tá bom? Então, essa é uma forma de trabalhar a questão do respeito, a questão da fraternidade, tá certo? E a questão de obediência. Eles estão aprendendo brincando. Isso aqui é a famílias indígenas, tá certo? E agora a gente vai falar sobre a família do passado.
Então, com essa justiça, cria-se um ambiente de camaradagem e alegria partilhada. Ser fraterno e ser irmão é amar e cuidar dos que sofrem, é repartir o que se tem. O mundo será um lugar melhor quando todos praticarem a fraternidade. Aí, família. Essa palavra família, ela vem lá da antiga sociedade romana, tá certo? Vem lá de antigamente, que existiu há mais de 2 milhões de anos. Isto é, há séculos, tá bom? Então, vem bem, é bem antiga mesmo, tá bom? Para os romanos dessa época, a família era formada por pessoas, propriedades, animais, móveis, casa e entre outros pertences. Olha só, antigamente eles acreditavam que tudo que você pertencia fazia parte da família. Imagina aí seu celular fazendo parte da sua família. Você ia dar um sobrenome ao seu celular? Mas lá eles tinham. Aquela família era grande por causa das propriedades que tinham, da cadeira que tem em casa. Então, tudo que pertencia a eles, tudo, fazia parte da família. Tá certo? O núcleo familiar que hoje existe na sociedade é muito diferente do passado. Antigamente se via aquelas famílias que tinham muitos filhos. E a família que tinha muito filho, geralmente, eram aquelas famílias de pessoas que tinha, como eu posso falar para vocês, que tinha muitas posses, tá bom? Quem tem muitas posses tem muitos filhos. Eu venho de uma família de 13 irmãos. 2 são falecidos e hoje nós somos em 11, tá certo? Meu pai vem de uma família que também, a família dele era muito grande, minha mãe também, tá certo? Então, assim, antigamente se tinha muita criança. As famílias tinham muitos filhos. Quando falar em muitos filhos, era também para ajudar na questão da agricultura, na questão da alimentação, que eles iam lá e ajudavam, tá certo? Eles tinham muito filho para ter o acesso também à mão de obra, ok? Quando a gente fala de família reduzida, falamos dos dias de hoje. Hoje vocês não encontram uma família com mais de 5 participantes, ou componentes, ou parentesco, tá certo? Só tem um número menor. Eu digo por mim, eu tenho uma filha de 14 anos e não pretendo ter filhos, tá certo? Não é no meu pensamento ter filho tão cedo. Então, Isaí, por que Isaí a gente fala isso? Hoje em dia, você não é igual antigamente, que você criava seu filho com qualquer coisa. Qualquer coisa que eu falo, a questão da alimentação, da vestimenta, tá certo? A gente hoje quer o melhor pro nosso filho, tá bom? E devido também os custos elevados e até mesmo pela consciência do que seja oferecer uma melhor qualidade de vida para seus filhos, pois antigamente morriam muitos deles em virtude da falta de médicos e remédio. Além disso, faltavam escolas e creche. Então, como eu falei para vocês, né? As famílias se reduziram por esse motivo, por dar melhoria à família. Antigamente não existia muito médico, não existiam muitos remédios. Creche era para quem tinha posses, era coronéis, essas coisas desse tipo, tá bom? Mas sendo uma família antiga ou moderna, o único valor, os objetivos são os mesmos. Os únicos objetivos são os mesmos. É o quê? É compartilhar amor, dar segurança e respeitar a individualidade de todos. Nem sempre as pessoas que fazem parte do grupo familiar moram juntas. É comum hoje em dia da nossa sociedade, casais que decidem não viver mais no mesmo lar. Por mais que o pai ou a mãe se separem, mas os filhos, eles continuam. Os filhos, eles estão lá. Então, assim, por mais que o pai ou a mãe morem em casa separada e tenha aquele vínculo de filho, eles não vão deixar de olhar para os seus filhos, tá bom?
Eles se separam, divorciam, passam a morar em casas diferentes e às vezes cada um forma uma nova família. Existem famílias de... Um exemplo, tem família que tem filho adotivo, tem família que tem irmão da mesma mãe, mas não do mesmo pai, tá certo? Por isso temos avô paterno, avô materno, tio, tias, primos de primeiro até terceiro grau, entre outros membros da família. Geralmente tem o mesmo sobrenome ou mesma característica da família. Em nossa sociedade, junto ao nosso nome, as pessoas devem receber também um ou mais sobrenomes, que podem ser do pai, da mãe, do avô e de outra pessoa da família. Pelo sobrenome é possível uma família construir uma árvore genealógica e descobrir sua origem. Quando há uma escolha dos nossos nomes, às vezes, acontece em homenagem ao pai, aos avós e aos tios e tias. E é por isso que após o nome aparecem as indicações Júnior, filho ou segundo, que remete à questão de pai, quando o filho ou a filha recebe o nome dos pais, em homenagem ao pai, emprega-se Júnior, filho ou segundo. Sendo da mãe, emprega-se só filha, tá certo? Que não vai empregar Júnior, né? Neto ou neta. Dá-se quando a criança recebe o mesmo nome dos avós. Exemplo disso tem netinho da nossa classe, que o nome dele é do avô dele. Foi uma homenagem que fizeram do avô dele, tá certo? Aí, sobrinho ou sobrinha. Muitas vezes os tios queridos são homenageados e as crianças passam a ter o mesmo nome que ele. Tem a criança que recebeu o nome da tia e tem lá, sobrinha, tá certo? No final do nome tem o nome sobrinha. É importante sabermos tudo o que nos diz respeito, principalmente em relação ao nosso prenome. Saber quem o escolheu e por que escolheu, pois ele nos identificará para toda a vida. A importância de saber da origem do seu nome, por que você recebeu aquele nome, tá certo? Bom, isso aqui é o assunto que a gente estudou ontem, ou eu vou agora tentar completar com vocês a atividade, tá bom? E vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, espero que isso logo passe, né? E eu agradeço a vocês pela paciência, por tudo que nós estamos passando e pelo apoio familiar que está acontecendo em casa, tá certo?